Este é o Papo de Prateleira, o espaço que você conhece, que está sempre falando a respeito de revenda de insumos veterinários, de insumos pecuários, insumos agrícolas. Também fala com a distribuição aí formal desses produtos, dessas tecnologias para todas as fazendas brasileiras, com as cooperativas que têm as suas lojas e agora também tem rede aí de distribuição própria para chegar o quê? Mais perto do cliente final de todo mundo, que é quem? Que é o produtor rural, é o lavrador ou o pecuarista, ou os dois ao mesmo tempo, né? E é para falar aí de um nome muito grande. A gente sempre conversando aqui, não posso me esquecer de sempre falar a respeito dos nossos amigos, parceiros e patrocinadores do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, que ajuda ainda mais uma plataforma, um marketplace que une a tecnologia da indústria para chegar lá para o produtor final, que é o fazendeiro, e sempre ainda bonificando para que se compre mais insumo ainda para melhorar ainda mais a produtividade. Hoje eu vou conversar com uma pessoa aqui que eu não encontro há um bom tempo, mas a gente já se conheceu aí na estrada da vida, do trabalho. A gente tem um monte de coisa em comum que a gente não sabia e que agora está numa posição muito bacana numa empresa que é ícone da nutrição animal brasileira, que é a Vacinar. Eu estou falando do Sidney Mioto, que está aí, ó, novinho, diretor de negócios de aves da Vacinar. Ô, Sidney, prazer te reencontrar e te reencontrar com um desafio tão bacana, tá? Bom dia, Ulisses, bom dia a todos. É um prazer muito grande também estar aqui, encontrar um velho amigo e poder bater um papo, né, sobre alguns momentos aí da avicultura em geral do Brasil e sobre o momento da Vacinar e a gente trocar uma ideia aí sobre o tema. Estamos à disposição, é um prazer. Que maravilha. Ô, Sidney, fala uma coisa, rapaz. Se tem uma coisa que é portentoso, né, no agronegócio brasileiro, é a avicultura, né? E é portentoso também hoje ainda, não só pela competência do segmento, do trabalho de toda a cadeia, mas também por um momento muito peculiar que a gente vive que não é bom, né? Não é bom porque doença nenhuma é boa para ninguém, para nenhum país, independentemente de onde ela ocorra, né? Você está chegando nessa posição nova, o seu olhar para 2023 aí na Vacinar, olhando aí para a nossa avicultura, tanto de corte como postura. Como você disse, eu estou chegando na Vacinar, estou completando um ano esse mês, né? E com um desafio importante aí para a gente ajudar a Vacinar, uma empresa 100% nacional, né? Nosso presidente Nelson Lopes, aí há mais de 40 anos, fundou essa empresa e ela vem crescendo e tomando um porte importante. A Vacinar hoje é nossa consideração aí, um dos top 3 aí do Brasil de nutrição animal, conseguiu conquistar essa posição muito em função de toda a qualidade de produtos e serviços que a Vacinar presta na nutrição. E eu estou, então, com esse desafio aí de seguir com esse crescimento e trazer um pouco da história que eu tenho, do know-how, do conhecimento, para que a gente possa alavancar mais isso dentro da Vacinar, né? Sobre a avicultura, sem dúvida nenhuma, você comentou, a avicultura é um das áreas mais pujantes aí da proteína animal, né, junto com suínos e bovino de corte, né? A avicultura, o Brasil hoje é um dos 3 maiores produtores de frango do mundo, né, que é a carne hoje mais consumida no mundo. E a China, Então, e isso a nos China coloca... que se cuide, né, Sidney? E a China que se cuide, que nós já estamos encostando neles, Isso. exatamente. Então, assim, a gente tem vamos dizer assim, e além de ser um dos 3 maiores produtores, é o maior Maior exportador. exportador, né? Exato. Exportador, né? Então, realmente, aí nós exportamos para praticamente 180 países no mundo, ou seja, tem muita gente que come o frango brasileiro por aí, o que nos coloca uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, né? Claro. Como produtores globais desse tipo de proteína, né? Então, assim, é uma área pujante. Esse ano de 2023, ele é um ano que, em termos de produção, deve se manter mais ou menos estável, né? Nós temos aí, por um lado, aparentemente uma grande oportunidade de exportação. A exportação segue crescendo, né? Sim. Até por questões sanitárias que aconteceram em outros países. E, por outro lado, o consumo interno ainda andando um pouco meio devagar, em função de todas as dificuldades econômicas que nós passamos no Brasil. Então, assim, a produção deve seguir meio um pouco estável. E o grande desafio que nós temos, ou a grande dúvida, né, paira sobre a questão sanitária, né? Sim. Essa é uma dúvida que realmente preocupa todo mundo, né? A influenza aviária, né? O Brasil é o único país relevante em produção de frango que não tem influenza, tá? Não é o único país do mundo, mas dos países relevantes em produção de frango, ele é o único que não tem influenza. Então, isso nos dá uma grande oportunidade até de acessar mercados que outros países, por causa da influenza, não estão conseguindo. Mas eu coloco uma grande preocupação. O país, além de ser o maior exportador, por outro lado, 30% do que nós produzimos, ou 30%, 35%, depende do mês,
vai para a exportação. Exato. Então, se a exportação tiver algum soluço, né, Ulisses, uma solução, né? A avalanche de produto no mercado interno será muito grande. Então, essa é a grande preocupação do setor, sem considerar, claro, a questão de custos de matéria-prima, que já vem alta nos últimos anos, prejudicando as margens, né? Isso tudo vem prejudicando as margens, e para esse ano o cenário se mantém muito estável no custo de matéria-prima, com oscilações. Essa é uma preocupação grande, que as margens estão curtas, né? E ainda tem esse olhar para a questão da influenza, que pode ser uma coisa que pode nos trazer grandes desafios aí, né? Perfeito. Sidney, só antes da gente mudar um pouquinho de assunto, que o Papo Prateleiro, como diz o Carlão, meu amigo, meu chefe, nosso negócio é agenda positiva, né? O problema a gente tem, sabe que vai encontrar e tenta resolver da melhor maneira possível, mas certamente. A gente gosta também de falar de bons resultados, né? Falando ainda em questão sanitária, eu trabalhei com revista, com evento ligado à ave, assim, diretamente, né? E acompanhei, sou prova assim, de um trabalho muito, muito preocupado com a sanidade por parte de gente, de entidades e de toda a cadeia produtiva em relação à ave, né? Por outro lado, a gente não é um país, né? A gente é um continente, né? São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer, você tem fronteira com inúmeros países, o Brasil é ponto importante na região norte de migração de aves e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um trabalho espetacular, como eu já citei, compartimentação, eu já fazia matéria sobre isso há mais de 10 anos, né? Que era uma preocupação seríssima, quando nem tinha uma doença tão grave assim. Dá para ficar livre do vírus? Ciência para isso tem. Eu acho que você colocou 2 pontos, né? Eu acho que otimista, não só otimista, mas um trabalho realizado um trabalho muito conjunto do governo, dos órgãos governamentais, né? O MAPA, que você leia MAPA aí, junto com o setor privado, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos e cada vez mais a avicultura ela vem se transformando e criando barreiras ou criando biosseguridade para que a gente consiga evitar que esse tipo de problema entre nas operações comerciais. Porque uma coisa é você ter uma ave migratória, que é um risco, as aves passam por cima do Brasil, né, quando elas migram, há o risco, sim, de aparecer numa ave migratória a influenza. Só que isso não necessariamente nos tira o status de livre da influenza. Perfeito. Agora, o que não pode acontecer é entrar em plantéis comerciais. Contaminação, né? Isso que você tocou num papel muito importante, que as empresas, o setor privado, junto com o Ministério, vem trabalhando fortemente e você sabe qual é, você conhece a preocupação, quer dizer, hoje para entrar numa granja de matriz, até em granja de frango, você tem que tomar banho, elas são todas isoladas, elas são todas protegidas. E só entra hoje, quem tem que entrar, né, Sidney? Só entra quem tem que entrar. As empresas, nos últimos 2, 3 anos, restringiram ainda mais, eu acho que está correto. Então, assim, o trabalho de casa foi bem feito. Existe um risco? Existe, porque as aves migratórias estão passando por aqui. A influenza está na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, em todo lugar. E as aves migratórias, mas eu acho que a chance de entrar em plantel comercial ela é muito menor por causa dessas preocupações todas, né? Então, eu sou muito otimista. Eu acho que existe a chance de entrar, mas nós estamos muito bem preparados e, como você disse, o país é continental, a gente pode rapidamente, como a Argentina está fazendo agora, a Argentina agora já voltou a exportar para alguns países, né? Já voltou a ter autorização para exportar para alguns países, porque está regionalizada. Quer dizer, não tem justificativa você proibir a exportação. Consegue fechar o problema apenas ali onde apareceu. Então, por exemplo, no Brasil, é claro, se você tiver um problema no norte, por que o sul não pode exportar? Se tiver um problema no sudeste, por que o sul? Então, acho que nós estamos muito bem preparados. Estou muito otimista, sem dúvida nenhuma. Nós seguiremos sendo um player com ou sem influenza, um player relevante, super, vamos continuar crescendo na agricultura nos próximos anos. Segundo a FAO, nós precisamos dobrar a proteína de origem animal até 2050 e o frango certamente é uma delas que vai contribuir para isso. E o Brasil é um player super importante nisso. Então, otimismo, claro, sem mas otimismo muito forte, né? Maravilha. Isso é tão verdade. Vamos falar agora de nutrição, que é o negócio da Vacinar, que é o negócio do Sidney, né? O frango realmente é um espetáculo. Ele começou há 30, 40 anos, aí hoje está com 42 dias de abate de um animal, com mais de 2 quilos, assim, com um trabalho fantástico feito por produto como a Vacinar. O Sidney estava comentando sobre a Vacinar, eu gostaria de concluir que, além de uma empresa 100% brasileira, ela tem 7 unidades aqui no Brasil, né, em Minas Gerais, Paraná, Piauí e Tocantins, tem 8 centros de distribuição e tem um pezinho também no Paraguai, que é o nosso vizinho aqui, que é o vizinhaço de agronegócio, né? Não só para a produção de carnes, como para a produção de grãos.
E mais que a nutrição, que já vem numa revolução, no caso das aves, Sidney, pode oferecer ainda mais para melhorar o produto. A nutrição ela sempre esteve, né, em conjunto com a genética, que a genética puxa, né, o potencial da ave, ela vai evoluindo, mas a nutrição, junto com outros fatores, sanidades e manejo, mas a nutrição ela é fundamental para que a ave consiga expor todo o potencial dela. Porque você pode ter uma ave que pode pesar 3 quilos com 45 dias, 46 dias, mas se você não dá uma nutrição adequada, ela não vai fazer isso. Então, a nutrição ela vem evoluindo ano após ano muito. Então, esse tripé, nutrição, genética, sanidade, ele que fez essa evolução da avicultura. Nos últimos 5 anos, talvez 10, está havendo uma grande transformação na nutrição também, que é em busca de produtos mais saudáveis. Perfeito, né? Sustentabilidade. O consumidor, sem dúvida nenhuma, ele vem em busca de produtos mais saudáveis e a nutrição está evoluindo muito nessa área, sabe? Como desenvolver melhoradores de desempenho, né? Aditivos, para que a gente possa transformar, deixar de usar muito antibiótico, que se usava no passado, hoje já não é mais uma realidade, as aves já vivem praticamente sem antibióticos, mas para isso você precisa desenvolver aditivos que podem suprir e manter a saúde das aves, que também não adianta você tirar um antibiótico e ela ficar doente, quer dizer, também não adianta nada. Então, como isso vem desenvolvendo muito, dessa é uma linha de trabalho, a outra linha é uma linha fortemente de aditivos para você aproveitar melhor os nutrientes dos ingredientes. Perfeito. Né? As enzimas vêm muito nessa linha, quer dizer, eu uso uma ração e o frango consegue aproveitar melhor aquilo. E aí bate muito com a sustentabilidade, que é o fazer mais com menos, né? Então, eu acho que essa nutrição, eu digo para você que ela é um dos tripés fundamentais e nos últimos anos a grande evolução vem sendo nessa área de buscar produtos mais naturais para produzir um frango mais com bem-estar melhor e com mais saudável, né? Eu acho que essa é a grande evolução. E a Vacinar vem trabalhando fortemente nisso, né? Com uma linha na área de nutrição e também fortemente crescendo nessa linha de aditivos, né? Um centro de muita... Nós temos um alinhamento muito forte com as universidades, né? Para fazer experimentos, uma linha de pesquisa e desenvolvimento dentro da nossa empresa, né? Uma área específica para isso, dentro do departamento de nutrição, para realmente levar para os clientes soluções que realmente estejam alinhadas com a necessidade e a demanda do mercado, né, Ulisses? Que maravilha. E você sabe, eu costumo brincar com os pecuaristas, né, que eu falo assim para eles, eu falo assim, ó, vocês com o boi aí, vocês deram azar, viu? Quem deu sorte mesmo foi frango e peixe, viu? Que o pessoal já acha de cara que é mais saudável que você. Isso é uma imagem interessante, além de não ser verdade, a nossa carne bovina tem muita qualidade e tudo mais, apesar que tem um desafio grande para chegar perto aí do pessoal de ave, que realmente saiu na frente e se mantém na frente aí de tecnologia de produção. Né? Nesse caso, a gente está conseguindo, inclusive, aumentar a venda para produto que já é cliente e ainda ter mercado novo, graças a esse trabalho espetacular da BPA, né? Sem dúvida, sem dúvida. A BPA inclusive a BPA vai estar conosco agora numa reunião que nós vamos ter da empresa. A BPA é um dos grandes catalisadores, né, dessa pujança da avicultura brasileira, né? Eu acho que aí, nesse momento, o Ricardo Santin, aí, como presidente da BPA, é que tem realmente nos levado e defendido, mostrado para o mundo o que é a produção de proteína animal de aves e suínos, especificamente da BPA, né? E também falando muito bem da área da pecuária, como a pecuária vem se evoluindo, né, Ulisses? Então, eu diria para você citou a pecuária comparado com a avicultura, certamente tem áreas da pecuária hoje que estão no mesmo nível de produção da avicultura, não tem nem dúvida nenhuma. São momentos diferentes, são estágios diferentes. Mas nós estamos muito bem no Brasil em proteína de origem animal e eu acho que a Vacinar, para nós, é um orgulho, e para mim, principalmente, né, como profissional dessa área, é um orgulho ter vivido todos esses anos e acompanhado tudo isso, né? É muito prazeroso a gente participar disso, né? Tá vendo isso? E o Sidney só consegue fazer isso, sabe por quê? Porque ele tem 27 anos, é médico veterinário, ele só consegue fazer isso porque ele fez faculdade onde? Faculdade na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Vamos puxar um pouquinho a sardinha para a UEL, né, Ulisses? A grande Universidade de Londrina aí que nós tivemos lá, um pouquinho, mas foi uma grande escola, né? É uma grande escola, né? E eu costumo dizer que os profissionais, eles durante a carreira, a gente vai construindo a carreira, mas a base da acadêmica, ela é fundamental para você começar, né? Então, e eu tive a sorte, o privilégio de ter aí professores e uma base acadêmica muito sólida e que me ajudou muito no meu início de carreira, né? Então, o meu reconhecimento aqui para a Universidade de Londrina que fica na memória e no coração, né?
É verdade, espetáculo eu penso a mesma coisa, tanto que até hoje tem um professor que a gente se encontra, eu e a turma, a gente se encontra uma vez Legal. por ano para conversar e ele foi um professor assim, simplesmente fantástico. Eu queria retornar um pouquinho, porque o Sidney falou do Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, e o baixinho lá de Maraú, ele é meio bravo, viu? Assim, eu lembro direitinho dele um dia numa conversa com gente de delegação estrangeira, ele falou assim, negócio é esse de falar que frango é commodity. Aí ele pegou uma asinha de frango assim, né? E falou assim: Uhum. você sabe quanto tempo a gente teve que estudar para chegar nesse corte aqui para conseguir vender para japonês? Muito tempo, rapaz. Isso não é commodity, não, isso é tecnologia. Mas eu acho que é isso que a gente tem que defender, né? Porque às vezes as pessoas, às vezes o consumidor mesmo, ele vai no mercado e vê lá o frango, ele não imagina ou não consegue imaginar, nem pode ter Não tem isso, como, o né? quanto de tecnologia, de ciência que tem por trás para chegar o frango lá na gôndola do supermercado, na qualidade e no preço que precisa, né? Exatamente. Então, é muita tecnologia envolvida, é muita gente, é um setor extremamente pujante, que você falou, e responsável por muitos empregos, né? A agricultura é uma área que A emprega cadeia é fantástica. muita gente, uma cadeia fantástica. Então, e o Ricardo Santin, sem dúvida nenhuma, é um embaixador disso aí, né? É apaixonado pelo negócio, né? Não, ele realmente é. Apesar que o Turra também, que é o ex-presidente Sem da dúvida, BPA, que é sem da dúvida. mesma cidade, Sem também é dúvida. manso só no tom de voz, viu? Que não é que fica bravo, é bravo que é uma coisa. Exatamente. Nós são dois Bom, profissionais aí que ícones, né? ícone. E fala uma coisa assim, a gente está chegando aqui ao finalzinho do papo prateleiro, mas antes eu falar duas coisas. Uma que é o seguinte, como o homem se formou na UEL, ele já entrou automaticamente no clube de gente que eu puxo o saco e trago bastante aqui para prateleiro para conversar sobre o quê? Sobre pecuária, sobre nutrição animal. Então vocês vão ver mais vezes o Sidney ao longo do ano aí falando a respeito do quê? De vacinar, nutrição de qualidade e avicultura. E em segundo, eu queria ver como é que você desenha aí o 2023 para vacinar, para a companhia aí comandada aí pelo A vacinar, Nelson. ela, não, 2023 é um ano muito. Os anos todos da Vacinar têm sido importantes. A Vacinar tem crescido muito nos últimos anos. Nosso presidente, o Nelson, sem dúvida nenhuma, eu já conheci o Nelson, agora nesse último ano convivendo com ele, é uma pessoa visionária, né? Impressionante como ele enxerga, muito além do que a gente enxerga, né? E assim, a Vacinar está num momento que ela está agora no momento de se. Toda empresa que cresce muito, chega um momento ela precisa dar uma organizadinha para depois crescer de novo, né? Aham. Então, assim, eu acho que nós estamos no momento de fazer algumas reorganizações, tivemos algumas mudanças, algumas pessoas vieram a compor o time e nós estamos muito otimistas. Eu acho que o ano de 2023 nós temos uma previsão aí de crescimento, o nosso orçamento, vamos dizer assim, ele é bastante audacioso, Aham. mas nós estamos aí atraindo pessoas, atraindo gente, nós temos sentido uma receptividade muito grande no mercado do nome Vacinar, quando você já chega nos clientes, os clientes já reconhecem a Vacinar como uma empresa de nutrição de vanguarda, de Certeza. tecnologia, e isso tudo tem ajudado a gente a realmente buscar ser o parceiro estratégico dos clientes. Todo cliente, é verdade, a gente precisa fazer por merecer que ele nos escolha como fornecedor, né? Eu acho que Claro. essa é a grande missão da Vacinar, como a gente entende o cliente como as necessidades dele e busca ajudá-lo. Então, nós estamos muito otimistas para o ano 2023, temos projetos de crescimento em todas as áreas, seja aves, suínos, ruminantes, na área também aí de aditivos, nós estamos com projetos interessantes. Então, eu acho assim, nós vamos tentar buscar, e estamos trabalhando para isso, para entender realmente como está o mercado, como você disse, buscar as oportunidades, porque esse mercado é gigante, e só conseguimos isso se nós estiver do nosso lado ou conosco os nossos clientes, né? Então, acho que essa que é a grande vantagem. Mas estamos muito otimistas para o ano, o Nelson está muito otimista, com grandes projetos, aí certamente nos próximos meses ou trimestres aí virão novidades. Então, assim, que a Vacinar se posicionando realmente como uma das grandes players aí do mercado nacional de nutrição animal no Brasil. E player esse, gente, que usa bastante o canal da distribuição para chegar até o cliente final, para chegar até o avicultor, né? Seja por venda direta com grandes clientes, seja até mesmo que existe muita ainda avicultura bem feita, mas bem pequenininha em vários estados brasileiros, tem o Nordeste, tudo que também faz compra lá na revenda, e logicamente pelos campeoníssimos da integração e de cooperação, que são as cooperativas brasileiras que têm as suas unidades e que vendem aquele pacote tecnológico já prontinho para o produtor e que pode falar, assim. Não, é exatamente isso que você comentava. A gente tem a Nutrição tem uma história e uma consciência muito grande de que para chegar ao cliente final,
nós precisamos dos parceiros nossos, né? A gente não consegue, nós precisamos dos parceiros, nossos representantes, nossos distribuidores, as cooperativas, porque, na verdade, o cliente, precisamos chegar lá com um produto que esteja a nível da necessidade dele e que o produto esteja lá disponível. Na hora que ele precisar, né? A cadeia ela é fundamental para que a gente esteja presente nos clientes, né? E quando você falou isso, me lembrou uma cena que eu vivi numa fazenda, mas aí de pecuária, não de avicultura, que tinha o dono que eu estava conversando com ele, e ao lado tinha um rapaz que estava com a camiseta da Vacinar. Mas eu achei, como ela estava meio suja, assim, eu achei que fosse uma camiseta que ganha da empresa quando vai no evento, né? Então eu falei rapidamente com o produtor, aí virei para ele, perguntei o nome, ele falou, não me recordo agora o nome dele, mas eu encontrei já demais em evento. Eu falei assim, e o que que você faz aqui na fazenda? Ele falou assim, eu resolvo os problemas dele. Aí ele se apresentou, ele era um assistente da Vacinar que vai até as fazendas para ajudar lá o pecuarista a ver o que tem de problema, como é que resolve a situação de terminar melhor o animal. Essa é a ideia geral mesmo no final, né? Ajudar o cara que está lá na ponta, né? Exatamente, ajudar o cliente a evoluir, a produzir de uma forma saudável, qualidade e rentável, né? Perfeitamente. Para ser sustentável a longo prazo, tem que ter rentabilidade na cadeia, né? Então, acho que essa é a ideia, a gente está sempre ao lado do produtor aí para a gente poder buscar que ele continue crescendo, evoluindo, seguir transformando o agro, né? O nosso país, quase um terço do nosso PIB vem do agro, né? Então, nós precisamos dar suporte para esses trabalhadores, esses produtores que estão lá no dia a dia, sol a sol, trabalhando, né? E trabalhando muito bem, viu, gente? Que não só é quase um terço do produto interno bruto brasileiro, como também hoje já atende quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Com o quê? Com alimento e com produtos que levam saúde e conforto para a gente de praticamente todos os países do mundo. Queria agradecer demais a sua presença aqui no Papo de Prateleira, Sidnei. Como eu falei, que você volte bastante vezes para falar de nutrição, para falar de vacinar, para falar de avicultura. Tá bem, muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos aí que nos escutam e é sempre um prazer compartilhar. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Este é Sidnei Mioto, ele é o diretor de negócios de aves da Vacinar e você acompanhou aqui no Papo de Prateleira, que a gente está sempre batendo papo sobre agronegócio com o apoio do Clube Agro Brasil. E você vai acompanhar essa conversa nos nossos 2 espaços de internet, que é o nosso site de notícias, né, que é o agrorevenda.com.br, e o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com o Sidnei também vai virar podcast Radar Agro, que a gente coloca nas 5 plataformas, Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Sidnei, muito obrigado, tá bom trabalho e até a próxima conversa. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, meu querido. Tchau, tchau.